dia, bom dia, bom dia. Vou colocar um fone de ouvido para facilitar aqui. Pronto, pessoal, bom dia. Depois de um longo e tenebroso, aliás, inverno não, aqui acho que no caso de uma longa e tenebrosa pandemia, estou voltando ao ar agora para estimular e retomar um projeto bastante antigo meu, né? Bastante antigo, hoje em dia, né? Bastante antigo, a gente fala 2, 3 anos atrás, que era um tempo da pandemia, que é o Café com Coutinho, né? Naquela época até desenvolvi uma caneca aqui, né? Que vai tomando um cafezinho matinal. E vai funcionar assim, toda semana tem um convidado para a gente conversar, interagir, conversar sobre principalmente fator humano. Bom, minha especialidade é vendas, e mas o mais importante do que vendas, olha, eu sempre digo uma coisa que é uma frase do Peter Drucker. Ele diz o seguinte, que numa empresa, tudo que não for vendas, marketing ou inovação é custo. Então, você quer diminuir o custo da sua equipe, da sua empresa, torne todo mundo um vendedor. Esse programa a gente chama de mentalidade comercial coletiva, né? Que é implementar dentro da cultura organizacional de uma empresa a orientação, o foco no cliente. E hoje eu vou trazer um amigo que viveu muito isso, ainda vive, né? Como é que funciona esse aspecto, né? De fator humano, desenvolvimento de equipe, enfim, tudo isso aqui dentro daqui, para a gente bater um papo, estimular, trocar um pouquinho mais de ideia, para não ficar tanto monocórdico, senão eu fico muito discursivo, ou coisa chata é ser discursivo. Então, pessoal, olha só quem entrou aqui, Júnior. Olha, Júnior, seja bem-vindo. Quanto tempo? Obrigado pelo seu prestígio, amigo. Então, vamos lá. Pessoal que já está entrando aqui. Deixa eu aqui convidar. E, enfim, vamos lá. Guilherme, se você quiser entrar aqui, já és bem-vindo. Vamos ver que eu... Vamos começar aqui com o Guilherme, uma série aqui, Guilherme, deixa eu explicar, que ele está dizendo aqui que está tentando entrar pelo computador. Raramente. Raramente funciona. Aqui, ver solicitação, isso. Se habilitou, eu ainda tropeço um pouco nessas coisas tecnológicas, mas olha aqui, vamos ver, acho que funcionava. Bom dia, Guilherme, conseguimos. Conseguimos. Agora estamos dois ao vivo aqui. Acho que está funcionando. Deixa eu só calibrar um pouquinho, porque eu fico na metade da tela aqui. Prontinho, Guilherme. Bom dia, obrigado pelo seu prestígio, pela sua disponibilidade. Está me ouvindo bem? Conseguimos, Ah, conseguimos. tá. Agora que eu ouvi bem a sua voz. Então, Guilherme, a gente deixou a pauta bem aberta e tal, para a gente ter a maior chance de conversar possível, né? Discutir diversos assuntos. Então, tem alguma sugestão, alguma Tô coisa ouvindo que bem. você Bom dia, gostaria? meu irmão. Como vai? Tudo bem? Pronto, Bom dia para todos legal. que vão Ah, nos acompanhando hoje aí. legal. Opa, Aline entrando também. Aline, bom dia. Opa, Aline sempre prestigiando a gente aqui. Legal. Então vamos lá, Guilherme. O que você tem de pauta que você gostaria de conversar comigo e acha que seja relevante para o nosso público? Tá me ouvindo, Guilherme?
Guilherme? Opa, acho que estamos com um problema de som. Uhum. Aí, vamos ver. Tá me ouvindo? Deixa eu chamá-la. Eu acho que a primeira coisa é me apresentar para quem não me conhece aí, né? Isso, boa, Tô boa. ouvindo bem. Tá com um pouquinho de atraso, tá? Aham, Tô sentindo. tá. Então vamos lá, Guilherme. Você que tem uma longa carreira aqui dentro do mundo corporativo, lidando com pessoas, lidando com a área de vendas. É, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, se apresenta, coloca as suas credenciais na mesa, como eu diria meu A falecido gente pai. tá com quase um minuto de atraso, tá? Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Não sei. Você está pelo computador ou está pelo celular, Guilherme? Vamos tentar ajustar esse timing aqui. Eu, eu, É. Você está pelo computador ou pelo celular? eu tô pelo celular. Mas Celular. vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, nós estamos aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira. Uhum, Obrigado por me receber, obrigado por a gente poder trocar um pouquinho, né? Eu acho que uma das coisas mais ricas do encontro com você ao longo desse tempo são as nossas trocas, né? Então, eu sou o Guilherme Guimarães, né? Conhecido também como Lug. Eu estou há 28 anos no mercado corporativo. Sou formado em engenharia de sistemas, formado em tecnólogo de contabilidade, especialista tributário, poxa. vários anos como diretor de empresas, conselho administrativo, gestor de aluguel para pequenas e médias empresas, aconselhamento para empresários e passei como sócio de empresa de logística com 25 atuação em 25 estados do país. Então, uma longa carreira, finalizei, vamos dizer assim, eu digo finalizei porque é uma grande mudança nesse processo que eu vou citar aqui. Uhum, E eu finalizei ano passado numa multinacional, até junto com meu amigo Coutinho aí, que foi uma introdução dele, da Miris, um uhum. projeto bem bacana. E hoje sou terapeuta e professor de yoga, meditação, pranayama. Eu fiz aquele caminho do pessoal do mundo corporativo mais excêntrico, né? Vivi durante anos, tive o processo de internalização das dificuldades, dos desafios de ser do mundo corporativo, passei por todo o clássico, depressão, ansiedade, e Cardápio aí completo, o né? cardápio completo, tem todas as opções, até chegar no momento que eu internalizei, e o tema de hoje que a gente trouxe, né, que é a inteligência emocional nas vendas, eu acho que ele me saltou muito aos olhos, porque Uhum, foi justamente onde eu fui cair, né? uhum, Entender a minha posição, minha postura no mundo para entender como eu me relaciono com pessoas. E uhum, justamente uma das suas frases que você me falou lá em 2021, 22, que foi uma das que mais chamou a atenção, não se faz negócio com empresas, faz negócio com pessoas, né? uhum, uhum. E eu, Perfeito. e eu tive sempre muita dificuldade em estabelecer relacionamentos, Uhum, né? Tive sempre um excelente networking, mas relacionamentos e conexões efetivas eu fui aprender depois desse processo interno, né? E hoje ajudo pessoas, trabalho com homens, né? Roda de homens, e homens de todos os níveis, né? De roda de cura empresários, dos homens, né? cura Roda de dos cura dos... homens. Cura dos homens. Não Nós, gosto de né? falar cura porque é uma audácia que eu não tenho, né? Porque a cura é muito individual. Uhum, Mas a gente faz sim uma facilitação para uhum, homens.
faço para outros tipos de pessoas, e trouxe isso, porque eu ainda estou no mundo corporativo, ainda sou consultor de algumas empresas, tenho trabalho na área tributária ainda, e, e o que eu tenho tentado fazer nesse momento da minha vida? Convergir as duas coisas, né? Então, hoje, lidar com Desafiador, empresários, né? hoje não é lidar com empresários somente, né? Hoje, eu vou até trazer uma história bastante bacana que aconteceu com o último cliente que entrou agora, e a grande dificuldade dele é como ele se comunica com a esposa, né? Olha, E eles estão sócios, e puxa. eles estão sócios. Então, a todo momento, durante o processo de comunicação deles, né, é um tentando literalmente vender uma ideia para o outro, né, do que quer, de qual destino querem para a empresa, e nessa troca há muita frustração. Fica muito claro que há muita frustração. Então, eu venho trazendo a comunicação até do seu próprio método, né? Muita coisa ali daquele pensamento, do questionamento socrático, né? Que você traz, né? De, olha, qual é a real razão dessa implementação? Você está me dizendo que a sua dor é X. Eu queria resolver o problema de um gerente, que hoje eu não tenho um gerente. Mas o problema é o seu gerente? Ou o problema é quanto tempo você hoje consegue dedicar à sua família, e isso lhe causa frustração, e essa frustração reverbera na sua relação na empresa e em casa. Então eu venho trazendo esse lado mais humano para mim, que sempre fui do corporativo muito seco, muito duro, né? Durante muitos anos eu fazia o trabalho de ser o carrasco, né? Então era contratado, precisa reestruturar uma empresa. Então vai ter briga entre os sócios, vai ter muita gente mandando embora, eu era esse cara, entende? E hoje eu sou totalmente o oposto. Então esse papo sobre inteligência É emocional nas emocional. vendas me apetece demais. Me apetece demais. É, você tem um conceito, até que eu vou ampliar, aproveitando um pouco tua fala, porque eu estava pensando mais em direcionar na área comercial, mas aproveitar um pouco da tua fala, que você trouxe aqui sobre essa história do casal, e falar, porque a inteligência emocional ela não é só importante na parte de vendas, mas também na parte interna. Que quando você pensa dentro de uma empresa e você tem uma boa experiência nesse assunto, né, em áreas e departamentos, e voltando ao nosso conversa, o início da nossa conversa que você puxou, que a frase não é minha, não. Você ouviu da minha boca, mas a frase fica bem. Eu não estou pagando royalties, não, mas a frase é do Peter Drucker, tá? Ele diz o seguinte: não existe relação entre empresas, existe relação entre pessoas, né? E a empresa nada mais é do que dentro do que é chamado na ciência da complexidade, um fenômeno da emergência. Olha que interessante o conceito. Eles dizem o seguinte: a empresa é fruto do fenômeno da emergência. O que é o fenômeno da emergência? Ela emerge da interação entre pessoas. São pessoas que trocam informação entre si, e ao trocarem essa informação entre si, daquela troca emerge a organização. Ou seja, se as pessoas entrarem na empresa e permanecerem quietas, caladas e não trocarem informações, Nada não está acontece. existindo, não nada acontece. E olha aí que eu acho que é a grande sacada, né, da ciência da complexidade. Essa empresa que emergiu dessa troca entre pessoas, emergiu essa empresa, essa entidade que fica acima de todos, passa a reger a turma lá embaixo através do que eles chamam de cultura organizacional. Então, ao Perfeito. mesmo tempo que uma pessoa ela é criadora da empresa, ela também é criatura dessa mesma empresa. Então, ela é criadora e criatura simultaneamente, né? Muito E bom. aí, depois, para isso já começa a ter que aparecer, porque se elas estão trocando informações, e se você não romper as barreiras emocionais, não quebrar essas barreiras emocionais, a comunicação não flui. E quando a comunicação não flui, já quando as barreiras estão baixas, as barreiras estão lá embaixo, está tudo certo, a coisa é complicada, imagina como a coisa tem Imagina rusgas com as nesse barreiras, processo. né? Então começa a gerar as pequenas rusgas.
nem era bem esse tema, né? A gente estava falando sobre inteligência emocional na parte comercial, na venda, mas vamos entrar primeiro na parte interna, acho que Mas depois fica mais fácil. deixa eu te interromper no negócio. Sabe por que que eu citei essa questão dos níveis da empresa? Sim. Porque um sábio num café lá na Rock Petróleo Júnior me disse uma vez, o que não é vendas é custo dentro de uma empresa, sabe? Também fui eu. Oh, Então, peraí, também não é minha frase. não quero saber. Sei- eu sei quem foi o cantor, agora de quem é a música é outra história. E veja bem, cara, porque veja bem, embora o tema central seja inteligência emocional nas vendas, Uhum, eu fiquei muito seduzido por esse tema, a proposta desse tema, porque literalmente todas esse ensinamento de que todas as áreas da empresa precisam vender uhum, é algo que eu carrego até hoje. Então, na uhum, relação entre marido e esposa ali eles são sócios. uhum, Ali eles são sócios. Um precisa vender uma ideia para outra. Não pode haver uma imposição, nem uma coerção, nem uma indução. uhum, uhum, uhum. Então Tem que precisa haver um ter um pacto. relacionamento muito transparente. Olha, cara, eu tenho uma ideia, Uhum, eu quero chegar num ponto comum com você. uhum, Eu quero uhum, explorar o que você necessita, porque, veja, o que eu tenho percebido desses 2 anos e poucos para cá, principalmente depois da formação como terapeuta, no ambiente corporativo, é que as pessoas não tendem a ter uma comunicação efetiva, com uma uhum, escuta ativa, com presença, escuta ativa e realmente empatia na troca. uhum, Então, perfeito. isso aí já dá toda a base da estrutura que uma empresa tem, lembrando que tudo na empresa que não é vendas é custo, certo? Uhum, perfeito. Então, toda relação, seja interdepartamentos, intradepartamentos, entre sócios, ela cai na premissa que ela tem que haver uma comunicação que é a premissa da venda. Sim, 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 sim. Então, A base, é o chão é onde. a base, é É, o pilar a, é a a base é gênese. o pilar fundamental da construção ali para uma negociação interna, para que projetos sejam executados, para que planos sejam executados, para que expansões sejam executadas, Perfeito, entende? perfeito, Então, perfeito. essa é uma ótica que nesse momento eu aliei os dois temas, porque eu tenho vivido isso hoje no ambiente empresarial onde ainda estou inserido, Uhum. né? E me seduz muito continuar nesse ambiente empresarial, contanto que seja nesse contexto, óbvio, né? Porque realmente você não está tratando mais a empresa, você está tratando pessoas que, como você falou, a relação e o que emerge da relação entre pessoas é a empresa, É né? a empresa, exato. E é E isso, interessante que ela depois ela começa a nortear a relação de novo entre as empresas. É um processo que sai e volta, né? Porque ela norteia as pessoas, a relação entre as pessoas que gera a empresa. E a empresa que norteia e regra a relação entre as pessoas. hum, Olha que troço interessante, né? Que é o sim, fenômeno por isso chama fenômeno da emergência. E olha como a comunicação é importante nesse ponto. E, aliás, eu vou até trazer mais um aspecto aqui, né? A comunicação, ela só flui se você tem as amarras, as barreiras emocionais baixadas, né? sim, Nós, seres humanos, porque aí tem uma outra postulação. Deixa eu só colocar a frase do Peter Drucker, que ele dizia o seguinte, a frase clássica era, numa empresa, tudo que não for vendas, marketing, inovação é custo. uhum, É a sim, frase completa dele, ou seja, você tem que fazer, você quer tornar baixo o custo de uma empresa, torne todo mundo um vendedor. E para que você torne todo mundo um vendedor, você começa internamente. Você começa uma troca interna, porque existe a relação de cliente interno, né, nas empresas. Então, sim, qual é o primeiro departamento que interfaceia com o cliente? É o comercial. Obviamente, é onde está a razão de ser da empresa e onde a comunicação tem ser clara, fluida, hoje em dia muito transparente, né? Ligada a valores, aí um pouquinho uhum, resgatar uma outra do Simon Sinek, né? Que saiba o porquê das coisas, né? Por que existe a empresa e o cliente compra esse porquê.
Basicamente, esse processo daqui de comunicação começa a entrar. Mas também tem uma comunicação interna que é tão importante quanto essa externa. E o que é essa externa? E aí eu vou trazer um pouquinho mais alguma profundidade, porque quanto mais comunicação interna, mais sinérgica, mais aberta, mais clara, mais transparente, maior a troca interna. Quanto mais você troca internamente, mais sinergia você tem. E quanto mais sinergia, a sinergia é a mãe do principal tripé de sucesso de qualquer empresa. Aliás, não é do sucesso, é da busca, né? Essa é uma busca constante, que é, primeiro, produtividade. Se você não tiver comunicação interna, você não tem ganho de produtividade. Segundo, diferenciação dos concorrentes. Porque vivemos num momento que está quase tudo igual. E quando está tudo quase igual, o cliente decide comprar por preço. Então, você tem que se diferenciar. E essa diferenciação nasce pela troca interna, pela sinergia. E terceiro e último, que é a inovação. A inovação só ocorre quando você tem trocas, quando a comunicação flui e você tem trocas entre as mais diversas pessoas. Então, olha só como é que é a importância da comunicação e da inteligência emocional. Perfeito. Porque se não tiver a barreira emocional baixada, não existe comunicação, esquece. Eu não vou falar com quem eu não gosto. Esse é o. E dentro do ambiente corporativo, eu acredito até que você deve ter passado por essas situações, que às vezes alguma pessoa de um departamento não gosta da outra, ela sabota na Sabota. comunicação. Sabota o processo, sabota a implantação de inovações, sabota, eu que sou da parte de tecnologia e sistemas desde Uhum. 98, olha só, estou ficando um tico, velho, desde 98, o que eu mais vi foi internamente sabotarem processo, por exemplo, de implantação de software. Eu sou da época que a empresa não tinha tido um software ainda. Então era a primeira implantação. Imagina, por Primeiro falta de sistema. comunicação, por falta, primeiro sistema, né? Não era nem RP ainda, era conceito antes ainda, que era só o sistema de gestão, né? Uhum. As pequenas e médias empresas no Brasil não tinham porte para um RP, né? Embora já houvessem vários no mercado, era muito caro. Então, quando você implantava um sistema de gestão, principalmente no que competia controle, e quando eu digo controle, porque o sistema de gestão ele tem duas faces, né? Ele tem a face de simplesmente interfacear com o cliente para que o cliente leve uma mercadoria, tenha um documento fiscal e cumpra-se obrigações, né? Com o fisco, por exemplo, né? Nota Fiscal Paulista, e por aí vai. E, por outro lado, você tem o controle e gestão, que é o plano decisor da estrutura estratégica, tática estratégica da empresa. E eu cheguei a passar por processos onde o software ficava mais de 1 ano e meio em implantação, porque todos os departamentos resistiam e em desalinhamento com o outro, criava as próprias dificuldades para sabotar os processos entre um e outro. Então, na filosofia hoje, eu estudo também uma coisa que a gente já conversou em outra oportunidade, que tem dentro do método de vendas neurais, que é a comunicação yogi, né? A comunicação yogi, que é a precursora da comunicação não violenta, né? Ela vem Não antes da sei ver. comunicação não violenta. Acho que eu tenho até o E, livro aqui. e, Pode e, falar. uma das premissas de você começar uma comunicação é você validar o sentimento do outro. Perfeito. E Nossa, se agora você você pegou. for falar das suas frustrações, você começar se humanizando, falando Uhum. dos seus sentimentos, que não que o outro lhe causou, mas o que você sentiu, independente da intenção do outro. Isso é uma coisa muito Perfeito. importante. Essa é a base da comunicação que a gente não consegue estabelecer dentro de empresas, porque hoje está todo mundo com uma pressão muito grande. As margens de lucro em todas as empresas estão muito espremidas, os impostos muito altos, os processos muito caros, né? As contribuições tributárias altíssimas, né? Então está tudo muito espremido.
Então, Hum. o que acontece? Se a pressão lá de cima ela vem descendo, a parte Hum. de baixo, que normalmente é que é a parte operacional, ela Essa paga o tá sofrendo preço. daquilo. E, Aham. consequentemente, as pessoas não têm emocional para tratar essa comunicação. Puxando um Uhum. pouquinho para vendas, eu que lido com muita gente no WhatsApp, infinitas vezes eu lido com pessoas comerciais que não têm emocional para, de repente, você não responder na hora que ela quer, não responder no prazo que ela quer, não responder o que ela quer, entende? Isso. O que ela Nem quer. sequer entende, né? Nem Não, sequer entende qual é, né? porque ela não consegue fazer esse primeiro contato empático. Primeiro, Uhum. te ouvir, ela dizer, olha, entendo a sua situação, entendo o seu sentimento, entendo até os seus medos e receios, mas nesse momento eu acho que Uhum. eu poderia te ajudar dessa forma. Funciona para você? Uhum. Não. A comunicação já vai no extremo. Olha, Uhum. pessoal, deixa eu te falar, olha, você não respondeu, estou encerrando as nossas comunicações e no futuro, se tiver interesse, entre em contato de novo. Aquela mensagem bem chat GPT. Uhum. Uhum. E veja, isso vai matando, porque o cara está sendo pressionado por resultados, ele não consegue oferecer os resultados no tempo que ele espera, e aí Uhum. ele projeta na outra pessoa a frustração dele. Olha, você não consegue me atender, você não quer o meu produto, eu também não quero te perguntar por quê, porque eu preciso do resultado, eu queria que você viesse igual pãozinho, me dá 6 e está resolvido, né? E, Uhum. e você não está fazendo isso. E eu também não sei como me comunicar com você, então vou jogar a frustração em cima de você, que você não Uhum. me atende, você não corresponde. É essa a relação hoje que existe comercialmente pelo WhatsApp, em 95% das interações que eu tenho. É, Uhum. essa, é isso que eu estou percebendo ainda entre departamentos e entre pessoas, tá? Uhum. Uhum. As pessoas não conseguem fazer esse primeiro acolhimento. E quando está frustrada por essa pressão que vem de Sim. cima, não consegue externar os sentimentos sem ser uma crítica. Esse é o primeiro erro. É, acho que agora você pegou na veia. É, Expressar sentimentos sem é, criticar, eu acho que esse é um olha, desafio. você me entregou esse relatório aqui me pedindo a validação desses códigos, desses SKUs de produto. Mas olha, você me entregou muito perto das 17 horas, a gente sai às 17h30 e a empresa não está podendo fazer hora extra. Uhum. Podemos retomar isso amanhã? Essa é a Essa comunicação comunicação yoga, a comunicação não assertiva, não violenta. violenta. Mas, na Uhum. verdade, é o seguinte, eu espero até o outro dia de manhã, numa atitude ativo, passivo-agressiva. Na manhã seguinte, quando eu sou cobrado, eu simplesmente falo, olha, eu não fiz, porque ele não conseguiu se organizar, ele mandou o negócio para mim já no final da tarde, eu não tinha condições de fazer, e agora deu essa merda toda aí, porque ela que me trouxe tudo errado, me jogou em cima de mim. Olha só olha a diferença de comunicação, olha a diferença de inteligência emocional, olha a Sim, diferença sim. de empatia, né? Sim, sim. Mas isso, Guilherme, tem muito a ver com a cultura da empresa, tá? Sim. Porque quando a empresa, isso é muito comum, porque é o mecanismo de defesa, eu diria, de preservação da sobrevivência, né? Então ele vai lá no límbico, vai lá embaixo para tentar defender a posição dele, acha alguém para culpar porque que a coisa não está andando, né? Para tipo se eximir, tirar o dele da reta e dizer, olha, eu Sim. não sou culpado, eu fiz a minha coisa. Se a cultura organizacional, que é aquilo que volta, né, da interação das pessoas, sobe como empresa, eles são criadores da empresa, quando volta, eles são criaturas. Na hora que eles voltam como criatura, se você não lubrificar, não esclarecer essa parte da cultura organizacional, que o que você está contando é o típico padrão do século passado, que ficava em cima de uma coisa chamada comando e controle. O padrão cultural era de comando e controle. Então está todo mundo se defendendo, dizendo assim: olha como eu estou fazendo a minha parte, olha, se não der resultado, Uhum. não foi culpa minha, é culpa de alguém, né? Olha lá, veja o que você pode fazer, como é que funciona isso. Então, você virar a chave
de comando e controle para um mecanismo mais assertivo, mais não violento, já que foi um assunto que você trouxe aqui, e aí você muda o padrão cultural de comando e controle para comprometimento e confiança e comprometimento. Então, uhum. eu confio que você tem as competências necessárias para fazer o que você foi contratado para fazer, e você está comprometido a levar nos resultados que é comum, que faz o bem comum. Mas isso tem que ter um esclarecimento muito grande, sair do processo de defesa. Porque normalmente as pessoas às vezes até sabotam a comunicação para poder se defender caso dê alguma coisa errada lá na frente. Então eles montam, já vão prevendo, né? E acho que a gente viveu uma experiência recente aí, né? Parecida com isso, né? E a pessoa veio ao longo do dia que tinha uma coisa que era responsabilidade nossa entregar, e ela deixou até o final do dia dizendo, viu? Ó, eu não fiz porque você não me entregou. Em vez de chegar a alertar e contribuir, e aí que entra confiança e compromisso, né? Se você tem confiança e está comprometido com o resultado, você vai lá e aponta, ô fulano, você está entregando isso até muito tarde. Então tem uma comunicação aí, uma inteligência emocional, mas não, o comando e controle, que era um troço muito comum no século passado, leva as pessoas a se defenderem. Então ela fica dentro do status quo, vendo que pode dar errado e dizendo, olha, se der Não é errado, minha responsabilidade, né? não é minha responsabilidade, né? Exato, E, exato. e aí, por quê? Porque a empresa, a organização não contempla baixar a guarda para os erros e falar, olha, aceita o erro, supera e toca para frente, que está tudo bem, faz parte do pacote, ninguém vai acertar sempre, né? Um jogador não acerta sempre o passe, o chute dele não acerta sempre o gol, mas isso não compromete o time, eles não param lá para reclamar o passe errado de alguém. Opa, peraí, cara, como é que você dá um passe desse? Né? Ou como é que você erra uma bola dessa? Bola, A os gente, caras a continuam tocando o gente jogo. agora puxando um pouquinho para minha área, um dos Hum, sentimentos que mais me toma conta hoje é o quanto as pessoas estão doentes, sabe? As pessoas estão muito doentes emocionalmente, né? uhum, A gente uhum, vê isso no trânsito, a gente vê nos relacionamentos, a gente vê principalmente entre casais, mas uhum, a gente vê isso muito forte, quando a gente olha qualquer tipo de relação que a pessoa se sinta em perigo, né? uhum, uhum, Então, quando as pessoas se olha na internet, eu acho que quando eu falo em perigo, é um perigo uhum, superficial, um perigo ilusório. A gente vê na internet, né? Às uhum, vezes uma postagem, alguma coisa, as pessoas se veem no direito de fazer comentários, às vezes, da pior espécie. E por que eu puxo essa questão das pessoas estarem doentes, né? uhum, Porque o relacionamento dentro da empresa, tratando dessa questão organizacional, nós temos muitos empresários de sucesso, muitas empresas de sucesso, que foram criadas muito mais por transpiração do que inspiração. Sim, trabalho São forte. pessoas muito fortes. Eu tenho um empresário hoje que eu tenho cada dia mais admirado. O cara mal foi assistente administrativo da Panko, já tem uma empresa faturando 30 milhões por ano, Poxa. sabe? Uhum, Não é brincadeira, sabe? Um negócio muito bacana. E, e eu falo, porque em momentos anteriores da minha vida, eu trataria de um lugar de certo distanciamento e até arrogância, sabe? uhum, 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 E, e hoje a minha visão é uma admiração. Mas, por que eu estou me usando como exemplo, como eu costumo fazer? Quantas pessoas da equipe estão vendo a falta de instrução, a falta de uma formação oficial dessa pessoa, uhum, não vê as dores que ela passou para chegar naquela transpiração que levou àquele resultado, né? uhum, uhum. E no momento começam a julgar. Ah, ele é meu patrão, mas tá vendo? Vai embora toda sexta-feira de tarde, só volta segunda de manhã.
Ah, ele fala as coisas, mas ele não sabe o que é estar aqui no meu lugar, sabe? Essa comunicação, aonde vem toda essa ferida aberta da sociedade e que vai para dentro do ambiente corporativo. É essa pessoa que te atende no call center, é essa pessoa que é a resposta humanizada da TIM, que é o exemplo que você sempre usa, né? Na hora que você vai Uhum, reclamar do seu celular, da conta, uhum, é essa pessoa que vai estar sentada do seu lado numa baia ali, trabalhando, uhum, sabe? uhum, Então, uhum. quando a gente fala de inteligência emocional nas vendas, a gente tem que partir de um preceito humano. É, Sim, eu não é convido uma até quem relação está humana. Vender é uma relação humana. Ponto. eu convido Acabou. até quem está assistindo a gente aqui, quem vai assistir depois, a fazer uma autoanálise. O quão, o quão ferido e emocionalmente desestabilizado você fica ao longo do seu dia. Aí aí Deixa eu você vai contar um falar, não, episódio não. aqui. Pode falar. Você está falando aqui, me ocorreu um episódio muito interessante, há algum tempo atrás, acho que talvez um pouco mais de ano. Eu tive a oportunidade, logo depois da pandemia, quando começaram a abrir os treinamentos ao vivo, de dar um treinamento numa empresa que vendia esse crédito para aposentado, que me escapou o Sim, nome. sim, crédito consignado. Consignado, isso, perfeito, consignado. E dei treinamento. E eu fiquei impressionado como eles recebiam, eu não recebi, porque era ligação que as meninas faziam para celular, e obviamente a pessoa irritada, porque né, Não, aquela história de não atender o pediu a celular, hoje em dia ligação. ninguém mais tem tempo para nada, ninguém atende mais celular, é tudo pelo WhatsApp. E as pessoas soltavam impropérios, assim, e eu via como é que elas passavam mal, ficavam ruins depois daquilo, elas superavam, tal, batiam na cara, eram muito mal tratadas. E aí, aconteceu de algum tempinho atrás, depois de eu ter passado por essa experiência, me ligou uma menina tentando me vender o crédito consignado. Aí, na hora, lembrei de como ela sofreu, né? E falei para ela: olha, eu entendo muito o seu trabalho, sei que é muito difícil, sei que é um trabalho que você recebe muito não, recebe muito xingamento, muito. Entendo perfeitamente, respeito você. Só queria manifestar isso antes de dizer que eu não tenho o menor interesse no crédito consignado, não estou precisando no momento, fica tranquila, eu espero que você tenha sucesso na jornada. Menino, ela começou, ela desabou a chorar, assim, mas copiosamente, de eu ficar Sim, sim. impressionado na hora, assim. Não é todo mundo que faz isso, nossa, você não sabe o que você está me falando, não sabe o que. Eu sabia, né? Porque aí no momento eu empatizei com ela, né? Como eu tinha convivido, presenciado, visto qual era a relação do público, mas como ela desabou ao telefone, eu fiquei Uhum. absolutamente impressionado. Olha só como é que funciona. E volta mais uma vez, né, que não existe relação entre empresas, existem relações humanas. E vendas, principalmente, tem tudo a ver com uma relação humana. Quando a gente fala vendas, isso aqui, face a face, alguém se relacionando com alguém dentro de uma empresa, é uma relação humana. E principalmente porque essa relação, a imagem que a gente constrói da empresa, é a imagem que você da pessoa com quem você está falando. Se você aquela história que eu te contei lá da operadora de celular, né? Sim. A imagem que eu recebi, eu estava na hora disposto a mudar de operadora Uhum. por ter sido maltratado. Eu Sim. falei, nossa, por esse erro daqui eu vou mudar, vou sair dessa porcaria de operadora. A atitude da supervisora no ato depois, que fez todo um processo de empatização, ela falou: Uhum. nossa, entendo perfeitamente o que está acontecendo com você. Eu também, se estivesse no teu Sim, lugar, estaria louca da vida. Me sim. desarmou completamente. Ela falou: aí no pessoal acredita que só porque está escrito no sistema é Deus. Pelo amor de Deus, está tudo sujeito a falhas. Vamos corrigir isso aqui. Né? Quando ela fez isso, ela me desarmou completamente. E a imagem que eu passei a ter da corporação, a partir daí, eu sou cliente deles até hoje. Continuo pendurado deles. O serviço nem sempre é muito bom, mas aquele episódio me marcou muito pela atitude de inteligência emocional que ela teve ao lidar com o problema de um cliente. Né? Uhum. Você vê Sim. como é que. E Não, aí e você volta aqui. já disse um sábio para mim, né? A região do cérebro onde toca o afeto
a atenção é o mesmo do afeto, né? Então eu acolhi ali o que a pessoa está tendo de problema, né? Uhum. Que, cara, esse processo que você acabou de exemplificar da atendente é Uhum. justamente o que eu ia deixar de reflexão aqui para quem está assistindo e quem vai assistir. Uhum. Veja, quantas vezes ao longo do nosso dia a gente não tem um rompante, aquela ação que a gente sabe que depois fica aquele amargor, né? Sabe? Na boca. Putz, me excedi, fiz demais. Se eu Passei do não tenho ponto. ainda, se eu não tenho consciência ainda para sentir esse amargor, mas que seja aquela coisa que eu fico reverberando uma coisa negativa, sabe? Uhum. Fico reverberando aquela raiva, aquela irritação, demoro várias horas para voltar ao meu normal, um exemplo, Uhum. tá? Para estabilizar. E se pensa, se você, dentro da sua bolha, dentro da sua estrutura, você passa por isso, todos à sua volta, de uma maneira ou de outra, estão passando coisas semelhantes ou piores. Então, Uhum. o primeiro Concordo. processo que foi que você fez de empatizar com a outra pessoa ou que você recebeu da supervisora é a Uhum. base para a gente começar dentro das empresas a comunicar tanto no departamento dito comercial, né, Uhum. quanto entre departamentos que dão suporte ao comercial. Então, eu fiquei muitos anos dentro do e-commerce e marketplace, né, Uhum. Que como aparentemente diretor. é uma coisa fria, né? Porque é digital, né? O, o nível de estresse emocional causado internamente é um negócio absurdo. Vou só elencar alguns fatores. Marketplace, como Mercado Livre, Shopee, cada um tem a sua regra Uhum. e é autárquica, sabe? Cada um decide ali, ele é o juiz, o carrasco, o promotor, é tudo, Uhum. sabe? Você não tem voz como empresário. Depois você tem processos que você vende sexta, sábado, domingo, tem um acúmulo, né? É um gargalo, literalmente, né? Um acúmulo muito grande de pedidos. Chega na segunda-feira, você tem que despachar tudo até determinada hora, que senão você recebe uma punição. E ali você tem pessoas, às vezes, trabalhando, eu já tive ambientes desse, tá? Onde a área de expedição é um calor absurdo, telhado de zinco, sabe? Então, assim, Um tudo depósito, né? Eles contribui, normalmente estão em um depósito. A depósito, expedição está tudo dentro do contribui depósito. Né? para um ambiente onde você eleva as condições a um estresse muito alto. Uhum, E uhum. aí você tem que falar também com o cliente que às vezes também está frustrado, né? Porque Uhum. ele comprou um shampoo e condicionador e recebeu dois shampoos, porque a embalagem é igual, o funcionário já estava 7 horas fazendo pacote, desempenho cognitivo dele abaixo de zero, ele já não estava nem enxergando o que é shampoo, o que é condicionador, só querendo terminar. Então, olha só, olha o tamanho do processo que existe para você receber o seu shampoo e condicionador na sua casa que você comprou no Mercado Livre, ou no Beleza na Web, ou no Época Cosméticos, entende? Uhum, Então, o nível de empatia que a gente tem que buscar uhum, na comunicação para poder endossar, para a gente poder trabalhar as pessoas, para poder, é, 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 como é que eu vou dizer assim, acolher mesmo. Essa é uhum. a questão. É. Acolher as pessoas. Eu tenho isso para comigo e dentro do seu método isso é muito claro. A Uhum. empatia é um processo inicial para se conseguir eliminar as barreiras de objeções e até de um rapport que não foi positivo. E aí você está tocando num ponto que, se você pegar no processo de vendas que a gente está falando, né, da metodologia vendas neurais, o cliente decide comprar aí. É aí que ele. E a questão é tratada normalmente, a objeção, ela é tratada como uma questão racional, falta de argumentação. Uhum, Então, eh, quando alguém levanta uma objeção, tem um forte componente por trás,
que é emocional, eminentemente emocional, ele está inseguro, ou ele Uhum. está comprando para alguém, quando é dentro de uma empresa, num negócio B2B, ele está responsável, de repente o cargo dele está sendo ameaçado se ele fizer alguma besteira, se comprar. Ou seja, olha como é que as questões emocionais estão permeando todas aí. É, às vezes você falhou no teu processo, no teu discurso, não entendeu bem a necessidade e gera de novo a insegurança. E essa insegurança mal compreendida, ela vai para uma contra-argumentação, como se a lógica fosse reverter esse processo, fosse Sim. reverter essa objeção, sem contemplar o que você trouxe aqui à mesa agora, que é a empatia. Se você não chegar, olhar o que o cara está falando, e acolher a objeção dele, dizer, porra, você tem todo esse direito, claro. Uhum. E nós brasileiros, aí eu diria que é um pouco de falha cultural. Nós brasileiros acolhemos a objeção não como aquilo que a gente está vendendo, né? Mas sim a nós, como É isso, é pessoa. uma coisa pessoal, né? Uma A coisa gente pessoal. se sente rejeitado no E, processo. e inevitavelmente, quando começa a contra-argumentação, ao invés do acolhimento, do sentimento de atenção e empatia, eu me sinto rivalizado. Eu, me- Uhum, eu me sinto antagonizado pelo outro. uhum, Não, peraí, se uhum, a pessoa está argumentando dessa forma, alguma coisa tem de errado. uhum, Por que que ela uhum, não? Por que que nada que eu falo tem valia para ela? É esse o sentimento, né? uhum, E veja como é a comunicação em si, né? Antes da uhum, própria técnica de venda, é só a comunicação. Por que uhum. não nos nossos relacionamentos, inclusive afetivos, relacionamentos pessoais? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Oh! A gente está lá, o outro tem uma dificuldade com a outra pessoa, a primeira coisa que você entrega para outra pessoa foi: tá vendo? Você fez errado, você fez isso para me machucar, você fez isso para me fazer mal, você não tem respeito por mim. Nada de falar do seu sentimento. Olha, a gente teve uma situação difícil Uhum, e eu queria dizer para você como eu me sinto nesse momento, né? E eu me sinto assim, assim, assado, e gostaria que você respeitasse esse momento, esse processo que eu sim. estou vivendo, porque foi difícil para mim o que aconteceu. E no momento eu estou antagonizando a outra pessoa, né? Eu estou falando de mim, estou falando de Uhum, como eu sinto aquela vivência. aham, E perfeito. esse é o princípio até do seu método, né, de vendas, né? Na hora que eu coloco, eu recebo as objeções do cliente, porque quem objeta quer comprar, né? Quem objeta quer comprar. E daquela objeção, Isso é uma eu percepção difícil, tem muita trago. gente que acha que não, viu? Então, por quê? Porque leva a objeção no mercado corporativo, ela leva a objeção como algo pessoal. Como Enquanto, pessoal e não como um. enquanto a objeção, né, não tem aquela máxima principalmente do Instagram, num relacionamento afetivo. Se a mulher ainda está lhe cobrando algo, é porque ela está lutando pelo relacionamento. Na hora que ela ficar em silêncio, acabou. O cliente é a mesma coisa. O cliente é a mesma coisa. Ele está ali objetando, objetando, objetando. É porque ele tem interesse ainda. Se ele ficar em silêncio, não te responder, é porque ele não recebeu acolhimento, ele não recebeu a empatia, o afeto que ele esperava com a Uhum, coisa que ele está falando e se sentiu rivalizado. uhum, Quem se sente rivalizado, ele se sente literalmente separado, né? Ele se sente desumanizado. Vou usar essa palavra forte, mas eu acho que é ela. Ele uhum. se sente desumanizado. É, Então, exatamente. É quando é ele é tratado como um cliente e não como o o cliente. cliente, Essa é a exatamente. diferença. Quando você humaniza a relação, quando você empatiza, o cliente começa a se sentir o cliente. Quando você não Sim, humaniza, quando você continua falando tecnicamente, tecnicidades, que eu chamo isso, ele se sente sim, um cliente. E um cliente, ele é um cliente de qualquer lugar, pô. Onde que sim, você puser o dinheiro dele, exatamente. ele vira. Quando você humaniza, quando você faz esse processo de acolhimento, entendimento, empatização da dor, do acolhimento dele, naquele momento que ele está inseguro, ele passa a se sentir o cliente. Tanto é que eu digo no Perfeito. processo até que você está colocando, que quando a gente faz o programa de fidelização interna depois que ele se torna cliente, hoje tem uma busca muito forte de todas as empresas de que a gente chama do cliente fiel. Cliente fiel não é aquele que compra sempre de você, mais do que compra sempre de você, é aquele que ainda te indica, ele vira seu melhor vendedor.
E ele vira seu melhor vendedor porque ele teve uma conexão emocional contigo. E essa conexão emocional nasce nessa empatia, nesse acolhimento, Sim, naquele perfeito. momento em que está aquela dúvida que ele está reclamando. Pô, a porcaria, você mandou 2 shampoos em vez de um shampoo, não sei o que lá. Nossa, você tem Sim, toda a razão. Falhamos com o senhor. Deixa eu ver como é que eu consigo corrigir isso da melhor maneira. sim. Uma vez eu teve um episódio até que a mulher ainda virou para mim e falou assim: Nossa, é que o senhor é educado, porque se eu estivesse no seu lugar, eu estaria falando um monte de palavrões. Assim. Sim. Aquilo me ganhou imediatamente. Ela falou assim: Pô, olha como é que ela teve a capacidade de se colocar no meu lugar, enquanto cliente, né, e humana, e falar: Olha, o senhor é educado e tal. Eu, se estivesse no seu lugar, eu não teria essa paciência toda, não. Estaria falando um monte de palavrão, estaria xingando. Mas essa tratativa, da maneira que ela fez, simpatizando com a vendedora, e você relaxa e você continua indicando, continua comprando e Uhum. continua indicando, que é a busca de todo mundo hoje em dia, né? Que Sim. as vendas, Confiar no em fundo, é uma alguém, né? relação humana. Confiar É, uma em relação alguém. humana. No Desculpa, fundo, no desculpa. fundo, tá todo mundo querendo confiar em alguém. Querendo confiar em alguém. Está procurando alguém Tá para todo confiar, mundo querendo exatamente. confiar em alguém, É. né? Ninguém tá querendo passar pela jornada sozinho, né? No fundo, tá todo mundo procurando alguém a quem confiar, né? E as relações que a gente tem, voltando àquela reflexão que eu coloquei, Hum, cara, quando a gente está buscando ou relações hum, onde realmente o hum, que eu falo seja ouvido, né? hum. É o que você falou aí, no seu lugar eu teria falado um monte de palavrões. Por quê? Por que você teria falado um monte de palavrões? Essa é a pergunta. Porque você acha que aquela ação da outra pessoa, aquela reação a um produto que chegou errado, reação a um produto que não foi satisfatório, uma experiência de usuário que não foi satisfatória, é com você. E não. Uhum, Essa reação, ela única e exclusivamente fala dos sentimentos da pessoa, fala até das crenças dessa pessoa, fala dos uhum. traumas dessa pessoa, dos medos e principalmente que ela sentiu que a relação não é uma relação de confiança, que ela Ah, não pode ah, confiar. A criança dela, agora pegando um tema um pouco mais profundo, mas que tem relação, a criança dela se sentiu abandonada. sim. Você, como representante da empresa, acabou de abandonar a criança do seu cliente. Entendeu? Acabou de abandonar a criança do seu cliente. Dá conselho tutelar isso aí, não é um negócio gravíssimo. E o que você tem que fazer? Se você abandonou a criança do seu cliente, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ela a figura, o arquétipo do pai ali. Pô, você pode confiar em mim, eu estou acolhendo o seu problema, eu vou resolver o seu Perfeito. problema. O que todo mundo quer ouvir na hora que liga num saque, numa ouvidoria. Sim, senhor, compreendo, realmente isso é um problema gravíssimo. Vou te ajudar a resolver o seu problema. É Da só isso. maneira possível, da melhor maneira Nem, possível. da melhor maneira possível. Ninguém quer ouvir assim, cara. Olha, as regras. Ontem mesmo tive um problema no saque de um banco digital. Eu fiz Ah, uma operação lá, bloqueou o meu saldo. ah, E eu, ah, cara, por que vocês bloquearam o meu saldo? Aí ela mandou um textinho ah, pronto do contrato deles, que eles têm o direito de bloquear preventivamente uma ação que eles julgam insegura para o banco e bloquear aham, meu saldo por 7 dias. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu usei meu cartão, vocês não fizeram a transação, ou seja, não pagou o que eu queria, aham, devolveu um dinheiro para minha conta e não o saldo para o meu cartão, e aham. bloqueou o dinheiro na minha conta. Ela é isso mesmo, tem que aguardar os analistas 7 dias para avaliar. Ô louco, calma. Eu juro que eu escrevi assim, calma. Peraí, deixa eu me situar da situação. Então, veja, é um relacionamento que não tem afetividade. Eu estou sendo rivalizado, eu sou inimigo do banco. Eu sou Exatamente. inimigo. Na hora que ela É, faz daquela maneira, o único sentimento que eu tenho é que eu sou inimigo do banco. é. E a E, questão que eu deixo aqui para quem está assistindo e quem vai assistir hum, nas suas relações comerciais, interdepartamento, até as relações afetivas e sociais, quantas vezes você está sendo inimigo do seu interlocutor? Quantas vezes e, está sendo inimigo de alguém da sua família, da pessoa que senta ao seu lado dentro da empresa, do seu uhum, cliente uhum.
quer comprar de você, mas na verdade, ao invés de você, pô, o cara tá perguntando, que bacana, ele quer muito meu trabalho. E não, eu fico, putz, que cliente chato, que inferno ter que atender esse cara toda hora. Caroço. O jargão para Caroço. os vendedores do cliente chato é caroço. Ah, acabei de Cara, pegar um caroço. tem um cliente meu, um cara extremamente conceituado no meio dele, cientista e tudo mais. E ele, Uhum. semana passada, né, a gente estava em lançamento e tudo mais, ele, cara, pô, Guilherme, cara, você sempre responde rápido e tal, eu tô achando que você tá meio estranho, olha que legal, tô achando que você tá meio Uhum. estranho, você não tá gostando do projeto, você tá querendo parar, porque a gente fez um acordo até dezembro, não tá legal para você. A reação humana, tá? Não tô aqui dizendo Uhum. que eu sou sobre-humano, não, eu vou falar a minha reação humana. A minha Uhum. reação automática humana qual foi? Puta, cara, que saco e não sei o quê. Mas me trazendo ao estado de presença, que eu falei, né? A comunicação necessita de estado de Uhum. presença. Eu falei, pô, peraí, Sim. por que ele tá me falando disso? A gente precisa do mindfulness, né? Precisa estar presente. Por que ele tá me falando isso? Eu, cara, peraí. Não, verdade. Eu realmente estou demorando para atender. Mudei na hora minha frequência, mandei um Uhum. áudio para ele. Cara, desculpa, eu acho que você não lembra. Eu te falei que eu estou em lançamento, essa semana ia ser um pouquinho puxada e tal, tal, tal. De forma nenhuma, peço desculpas para você. Mas olha só, a comunicação dele de me mandar um áudio, além de ter sido muito humana, muito bacana, Uhum. querendo resgatar a relação, né? Sim. Resgatar a Uhum. relação, fazer uma DRzinha ali. É, ele estava demonstrando que ele queria que perpetuasse o negócio e não que ele não queria mais. Se eu Sim, tô sim. ferido, se eu acho que é uma ofensa pessoal ele não entender os meus motivos de ausência, Uhum. Uhum. né? Isso acontece muito. Quem presta serviço, quem é consultor, quem tem que fazer pós-venda, né? Todo mundo que tem isso daí, às vezes leva. Ah, o cara não entende que eu tenho a agenda cheia, não entende que eu tô cheio de coisa. E leva como ofensa pessoal. Uhum. E, Uhum. na verdade, o áudio do cara foi muito carinhoso de falar assim, cara, eu quero perpetuar o nosso negócio. Me Sim, fala se tá alguma coisa sim, ele errada. está E ele manifestando já um interesse. pergunta, será que tá errado comigo? Será que a gente pode melhorar alguma coisa? Só que Uhum. só é possível isso com uma escuta A ativa, escuta. A com escuta é fundamental. uma predisposição à empatia. Peraí, deixa eu valorizar o que a outra pessoa está me dizendo e o que está latente por trás, né? O que realmente é a dor latente dele, que também é uma fala sua, né? A dor Uhum. latente por trás e o que ele está querendo me passar que está sofrendo nesse momento. E aí eu Uhum. consigo criar uma relação baseada em inteligência emocional, Ah, onde nada é comigo, mas o que é do outro também compete a mim. Eu compete a posso mim. acolher, Uhum. eu posso Ó, acolher. É acolhendo. uma opção minha acolher. Acolhimento. Acho que é o resumo dessa. É legal. Guilherme, excelente conversa, papo delicioso. A gente poderia aqui ficar por horas falando sobre esse assunto, né? Que inteligência Dessa forma. emocional, principalmente dentro das empresas, são relações humanas. O que eu te trago aqui, a essência, é que a inteligência emocional é fundamental para as relações humanas e principalmente para as relações empresariais. Porque, afinal de contas, as empresas nada mais são que agrupamentos humanos que lidam com outros agrupamentos humanos, né? Ou às vezes com uma pessoa, assim. E é. Mas nós estamos chegando aqui nos estertores do nosso encontro, né, que eu estou com compromisso de encerrar sempre com 1 hora. Gostaria que você desse a sua mensagem, a sua compreensão e a sua percepção, a sua avaliação do que foi Vendas Neurais para você, dessa vivência que você teve, do que ela contribuiu na sua postura profissional e pessoal. Eu vou dividir aqui em duas partes, né? Hum, Primeiro falar do Vendas Neurais, da minha experiência com o programa e com você, Coutinho. uhum, Chegou num momento onde eu estava buscando conexões com pessoas, né? Foi ali, uhum, foi ali antes de eu fazer minha formação professor de yoga, de Kriya Yoga, de meditação, Vedanta, que também sou aluno da formação tradicional, uhum, e Tantra, que também foi uma das passagens.
E todas Uhum. elas miram muito o olhar para dentro, que conecta com as pessoas de fora. Tem uma frase do meu professor que eu gosto muito, que a maneira com que as pessoas lhe veem é responsabilidade sua. Então, nas relações humanas, né, a vendas neurais traz isso muito forte. Que imagem eu passo? Eu estou tendo empatia? Eu estou fazendo as perguntas certas para descobrir qual é a dor? Então, o Uhum. programa veio muito de encontro, ainda sou um aprendiz, ainda tentando aprender a fazer as perguntas certas, principalmente na área de terapeuta e facilitador, né? E E, é mas difícil, né? é Fazer sempre, pergunta é é difícil. sempre muito difícil. Mas creio que o tanto que agregou nesse processo é gigantesco, né? Principalmente na estruturação da comunicação e conexão com pessoas, né? Isso Aham, aham. sem sombra de dúvida. E a segunda parte, já aproveitando, né, que está nos últimos minutos aqui, segundos, a gente agradecer você, Coutinho, por esse papo maravilhoso. Aham. Deixar aqui minhas redes sociais, é lug.brasil, lug.brasil. Uhum, Lá eu uhum, falo de todos os temas que a gente está tratando aqui, né? A gente posta sobre terapia, sobre métodos de meditação, pranayama. Eu vou dando pequenos insights ali, uhum. e não só para pessoas, mas para empresas também. E, cara, é um prazer sempre poder falar de temas tão edificantes e que eu tenho certeza que tanta gente busca uma visão, né? Não é que a nossa visão é a verdade, né? A verdade é que tudo é verdade e nada é verdade. Não, é Então, verdade, tudo é ilusão. então, então a nossa visão aqui é só uma contribuição de uma ótica que de repente vai despertar a sua visão, né? Você que está Aham. ouvindo, você que está assistindo depois aí gravado, a nossa forma de ver talvez ajude a você a construir a sua. Então, Perfeito. esse é o propósito. Pô, perfeito, que bela Gratidão, mensagem. meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado mesmo pela contribuição, pelos esclarecimentos extremamente ricos que você trouxe aqui à mesa, para torná-los pessoas melhores. Eu digo que a contribuição do Café Coutinho, vou aprender a vender mais. Eu falei, olha, vender mais vai ser uma consequência natural, mas a ideia é que você se torne uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor Sim, tende a trazer tem resultados tudo melhor, melhores, né? tudo melhor. É tudo de bom. Querido amigo, eu agradeço muito a sua contribuição aqui no nosso encontro, na estreia reestreia, né, do Café com Coutinho, trazendo aqui, nossa, uma visão humanista sensacional. Eu também tenho uma O canequinha aqui. cafezinho está aqui. Já foi Ah, uma garra nesse bate-papo aqui. nossa! Então, agradeço muito, espero que os espectadores aqui, os que assistentes, os seguidores aqui gostem da conversa. Até breve. E aí, já deixando o recado que a partir da semana que vem, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, das 7h30 às 8h30, a gente tem o Café com Coutinho para trazer coisas que possam enriquecer sempre a contribuição humana, né, para dentro que no fundo é a minha especialidade, desenvolvimento humano dentro do ambiente corporativo. Guilherme, ou Gui, como eu costumo chamá-lo, muito obrigado. Gratidão, Beijão meu bem grande, irmão. um abração bem forte. Ótimo Aos que estão dia nos para todos aí. assistindo, a minha gratidão aí pela audiência e em breve temos mais. Até mais, Tchau, amigo. tchau. Tchau, tchau.